Tem pessoa que fala assim: eu não bato palma na igreja para homem nenhum. Ninguém aqui está batendo palma para homem nenhum, e nem pode fazer isso, né? Mas a Bíblia fala assim: até as árvores batam palma para o Senhor. É uma forma poética de falar para o homem. Se até as árvores que não têm mãos, poeticamente, quando elas balançam, elas batem palmas para o Senhor e aplaudem a Deus, quem dirá nós, os seres humanos, que temos mãos e palmas para aplaudir? Ele merece tudo. Então tem que vigiar com essa questão, porque às vezes a pessoa fala assim, ela dá a impressão de esse aí é, mas não é. A Bíblia fala, a Bíblia não é contra aplaudir a Deus. A Bíblia é contra louvar no sentido de adorar os homens. Não é? Por exemplo, você não vê lá em Provérbios capítulo 31 falando sobre a mulher, como é que fala? Tem um nome que fala, agora esqueci. A mulher produtiva, né? Então, fala que essa mulher será louvada. Mas louvada lá, ela será louvada, ela será elogiada. Reconhecida, elogiada. A palavra louvor, ela não significa só louvar a Deus, não. Aí tem que saber o sentido em que está se empreendendo a palavra, né? Porque às vezes a pessoa pega uma palavra só e acha que é um contexto só, ou um significado só, e acha que está fazendo vantagem. Não está. Irmãos, deixa eu ver um trecho aqui bom para nós, rapidamente. Para João, no capítulo 2, Evangelho segundo São João, é o que me veio a memória aqui, tá, irmãos? Eu não tinha nada de semente não, mas vamos lá. Vamos para Jesus purifica o templo. Mas é só uma palavra do profeta, tá? Eu não vou, assim, estar pregando sobre esse tema. João 2:13 diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Verso 15: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, esse trecho aqui é um trecho onde Jesus, ele encontrou as pessoas fazendo o que no templo? Mercado. Comércio? Exatamente. Mercadejando dentro da casa do Senhor. Né? Então, na verdade, se a gente for analisar, primeiro impacto, a gente acha que tudo aqui estava errado. Certo? Porém, era permitido, dentro do templo, os cambistas trocarem as moedas ou dinheiro, não é? Que não era qualquer dinheiro que se podia entregar no templo. Tinha uma moeda específica no templo. Por isso que os cambistas estavam lá no templo, né? E eles faziam essa troca. Até aí tudo bem. O problema aqui foi que eles fizeram mercado dentro do templo e estavam, assim, exagerando e com esse espírito mercantil. Esse foi o problema. O espírito mercantil dentro do templo. Não quer dizer que tudo aqui estava errado. O problema era o espírito que estava na vida desses homens. E se esses homens estavam fazendo isso dentro do templo, era certamente porque as autoridades do templo haviam dado aval para eles fazerem. Ou seja, havia ali provavelmente um aval sacerdotal e sumo sacerdotal também, porque tinha o sacerdote e também o sumo, o superior sacerdote.
E eles provavelmente estavam ganhando isso, ou seja, uma corrupção dentro do templo. Então é isso que é criticado aqui, né? Como foi criticado por Jesus, censurado, e Jesus aqui, ele pegou pesado, né? Ele fez uma zorrada, um chicote ali, deu lambada em todo mundo ali. Imagina essa cena, né? Mandou subir daqui. Então, a casa de Deus, eu vejo aqui, que como Jesus fala, né? Está aqui no versículo de número 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, né, isso está lá no Salmo 69, verso 9. Então tem que ter zelo pela casa de Deus, não é? Não se pode, no templo, ter esse espírito negociante. Por exemplo, vamos supor que o irmão Mário Sérgio, ele está com um bem, e ele precisa de dispor, né? De estar vendendo o bem que ele tem. E o evangelista Francisco quer comprar. Aí antes do culto eles conversam um pouco sobre isso, ou depois. Não tem problema nenhum. Porque eles não vieram com esse espírito para deturpar o culto a Deus. É lógico que a casa de Deus não é o lugar mais apropriado para fazer isso. Mas não quer dizer que um irmão que de repente trouxe uma mercadoria que um outro irmão interessa, né? Só para mostrar ele antes do culto ou depois, está fazendo mercado na casa de Deus, não. Certo? Então essa é a questão. É lógico que é melhor todo qualquer negócio ser fora, né, do templo, ser feito fora do templo. Porém, não quer dizer que bem antes do culto, como eu disse, ou depois, se o irmão mostrar algo para alguém rapidamente, quer dizer que ele está fazendo mercado mesmo, não é? Então, é o problema do espírito. O espírito que estava regendo aqui esses homens. E Jesus, ele foi categórico, ele foi firme. Ele repreendeu. Eu imagino Jesus ali, irmãos, pessoas olhando para Jesus e pensando assim, ou dizendo, né? Ele está com um demônio. Era assim, né? Quando a pessoa ficava descontrolada, né? Um demônio o apanhou. Na verdade, era o zelo, né, do Senhor ali, que estava sobre Jesus e em Jesus, que fez com que Jesus fizesse isso. Amém? Amém. Então, é para a gente entender que não se pode fazer negócio na casa de Deus. Não se pode. E qualquer outra coisa, né, que a gente, bom, se tratando disso hoje, infelizmente, como a própria Bíblia fala, né, muitos têm feito da obra de Deus um negócio. Isso é profético, né? Mas que nós não entremos nessa. Amém? Então, quem tiver trazido a sua oferta, a sua colaboração, pode colocar no gasofilácio. Quem não trouxe também, não tem problema, essa é a casa do Senhor, for levantar. Amém?